gente falava que o motorista, o juiz da Suprema Corte nos Estados Unidos não tem nem motorista. Aqui tem motorista, isso aí. Agora o que a gente está vendo? Não é só motorista, ele usa avião da FAB para ir no jogo do Corinthians. Isso é ditadura ou não é? Daqui a pouco nós vamos fazer a residência de verão e a residência de inverno das 11 majestades. Não, lembra que a gente falava que o motorista, o juiz da Suprema Corte nos Estados Unidos não tem nem motorista. Aqui tem motorista, isso aí. Agora o que a gente está vendo? Não é só motorista, ele usa avião da FAB para ir no jogo do Corinthians. Isso é ditadura ou não é? Daqui a pouco nós vamos fazer a residência de verão e a residência de inverno das 11 majestades. Renato, quando você falou do autoritarismo, o abuso do poder, ou título para dar para essas personalidades, só tem duas pessoas na história que conseguiram concentrar tanto poder ao ponto de a legislação ser irrelevante em relação à sua vontade, que foi Hitler e que foi Stalin. A sensação que eu tenho é que o objetivo é caminhar nessa direção, ou seja, a legislação ela é utilizada para o povo, mas não para aqueles que se sobrepõem a ela. Mas isso está estruturado para se configurar desta forma. Esse é o momento, é a razão pela qual, Scarf, foi legal você ter tratado da OAB, e eu particularmente vejo a OAB como uma das mais importantes entidades desse país. Não é apenas pelo que ela representa, pela categoria, não é nada disso não, porque ela pode corporificar a defesa do Estado Democrático de Direito, mas tem um detalhe, como você falou do atual presidente, ele foi reeleito pelo voto das federações, voto indireto. O que você fala é tão lógico e importante para o estabelecimento do Estado Democrático de Direito. Se a gente pegar a origem da OAB, ela foi criada na década dos 30, exatamente quando vigia a ideia da diplomacia, da democracia corporativa, em que as corporações faziam e que estava dentro da lógica do fascismo, que é qual? Você tem conselhos fascistas, desde o núcleo básico até chegar no conselho master. E quem que elegiu o Conselho Master? Aqueles dos conselhos menores. Ou seja, o povo que se exploda. No caso, o povo é advogado, que é o operador de direito. É aquele que faz a entidade existir. Você veja, ninguém fala nada de mulher de ministro poder advogar no tribunal, filho de ministro. Essa que é a jogada. Isso está proibido. Você está vendo, Pavinato? É por isso que essa transformação que o Scarf Eles só pensam em dinheiro! Mas essa é a questão. Essa transformação que o Scarf disse que é necessário para a OAB é exatamente para acabar com esse conluio que existe em uma determinada direção que ignora aquilo que é necessário para o exercício da advocacia, logo para o estabelecimento do Estado Democrático de Direito. Quando você olha e vê o que aconteceu com o Talhaferro, essa talvez seja o único momento em que eu penso assim, realmente o negócio vai ter que chegar ao fim, porque forças contrárias vão começar a se contrapor ao que eles estão fazendo, e não é para ajudar o Brasil, é para preservar o sistema e preservar aqueles que alcançaram os maiores píncaros, exatamente porque isso lhes beneficiou, então eles não querem mais essa pessoa. Por isso que ele vai ter um limite para o Alexandre de Moraes. Vamos pegar o Talhaferro. O que o Talhaferro é? Ele era um cara que estava no grupo, só que em determinado momento ele percebeu que ele não tinha consideração e empatia por parte daqueles que o comandavam. A pergunta que faz é, por que vazou? Como vazou? Não interessa. Eu, como cidadão, tenho o direito de fazer essa pergunta, mas o porquê já demonstra aquilo que o próprio Talhaferro falou em uma entrevista. Agora, sabe em um segundo eu posso levar um tiro. Oferece pro Talhaferro uma delação premiada, uma colaboração. Vai, oferece aí. Não vamos oferecer. Oferece aí. Oferece aí, ô malandro. Oferece, porque aí ele vai dedurar o chefe. Pave, eles jamais vão oferecer. Sabe por qual razão? Porque o Talhaferro, ele sabe que ele é um arquivo vivo. Ele tem que fugir. E o problema, e ele já falou, eu posso morrer a qualquer momento. Exatamente. Ele não fez isso por bondade, porque ele tem consciência de brasilidade. Não. Ele fez porque ele sabia que no grupo daqueles indivíduos que estão querendo se consolidar no poder, ele poderia atrapalhar de alguma forma. Aí ele começou a recuar. O problema todo é que o Talhaferro, já começa a espalhar que outros já estão começando a ficar com medo. Esse é o momento, Scarf, que a tua crítica à OAB faz todo sentido. Porque se a OAB ela foi construída e se sobrepôs aos institutos de advocacia porque dizia que podia fazer alguma coisa melhor em defesa do advogado,
Eles, ao defenderem os advogados e as prerrogativas dos advogados, eles defendem o Estado Democrático de Direito e são obrigados a colocar o dedo na cara desses autoritários que aí estão. O problema todo é como é que você vai convencer a direção e os demais advogados a ficarem do lado do povo. Porque eles também estão preocupados só com dinheiro. Desculpa a crítica, tá? Os advogados só estão preocupados com o dinheiro também. Deixa só, a única entidade da ordem jurídica que tem independência total, que não tem um centavo do Estado... É o Preto Velho. É a OAB. É a OAB. Que deveria ter a independência necessária e a força, justamente, para dialogar, para conversar, para procurar e para exigir... Só o cumprimento da lei. A gente não pode exigir além da lei. Se você quiser alguma coisa além da lei, você tem que propor um projeto de lei. Exato. Que não é função da OAB, é função do Legislativo. Vai lá, mas faz um lobby e coloca. A OAB, em tese, é independente, mas tem a questão das benesses, das influências, dos acertos e independente até que ninguém declare inconstitucional cobrar do advogado a anuidade. Mas, Ana, esse é o problema que está no sistema que tem que ser quebrado também. Essa é a razão pela qual a OAB não faz nada, a única forma da OAB vir a fazer alguma coisa é que se acabasse com essa eleição que segue os critérios da diplomacia, da democracia corporativa, que é fascista. Diga uma coisa, você acha que haveria alguma necessidade de meu nome está lá no projeto de lei. O jurisconsulto Alfredo Scaff Filho colocou isso. Eu tive que colocar num projeto de lei que o Giga Peixoto protocolou em 2022 para que nós tenhamos, através de uma lei, que eu acho completamente desnecessário, a eleição direta para o presidente do Conselho Federal. Para que lei? Eu tive que propor isso, porque no diálogo não dá. No bom senso não dá. As pessoas querem ficar como rainha da Inglaterra. E se fossem rainha da Inglaterra, que estivessem entregando muito, mas estão entregando demais, está melhorando a cada dia, tudo bem. A gente até fala assim, nossa, o cara é antidemocrático, mas ele entrega muito. Não entrega absolutamente nada. Não entrega absolutamente nada. Porque ele não é uma rainha da Inglaterra. A pretensão dele é ser Hitler ou Stalin. É ter o poder absoluto, concentrando todas as decisões que se sobrepõe. Porque se fosse uma rainha da Inglaterra, teria a gentileza de dizer: eu tenho poder, por exemplo, para dissolver o parlamento. Por que eu não faço? Porque não cabe o governo a mim. Não, quando eu digo rainha da Inglaterra, eu estou dizendo que o Conselho Federal da OAB, eu entendi. Se estivesse entregando muito, nossa, está entregando demais. Você está falando quantas coisas estão aprovadas. Nada. Não. Estou falando do presidente do Conselho Federal da OAB, que ele mais 80 conselheiros federais não entregam nada. É igual o Senado. Não entregam absolutamente nada aos advogados. Eu quero aqui, Suano, fazer um desafio. O que é que o Conselho Federal da OAB entregou para a advocacia nesses últimos 30 anos que mudou a vida do advogado para melhor? Eu, como advogado, posso falar nada. Scaff, o detalhe todo é o seguinte: por qual razão eles vão mudar se não for por pressão dos advogados que querem realmente estruturar a ordem advocatícia? Por que eles vão entregar alguma coisa se para eles é muito mais fácil dizer nós podemos chegar direto às cortes máximas e para isso nós cobramos muito caro? Por qual razão que eles vão fazer isso? Não tem como. Por isso que tem que fazer a modificação como aqui você quer. Foi tudo donos do poder. São os nossos latifúndios abstratos. Nós temos latifundiários abstratos. Uma bela imagem, viu? Você reescreveu a obra da forma certa. É isso mesmo, latifúndios abstratos. Pavinato, então, diante disso, eu tenho uma pergunta para vocês aqui. O que a gente constatou até agora, né? Que o ministro Supremo é um bandido. Quebra o sigilo da fonte jornalística. E a mídia silencia. O ministro Supremo quebra o sigilo cliente-advogado, a OAB silencia. Exato. O ministro quebra a imunidade parlamentar, o Senado e a Câmara silenciam. Isso. A pergunta é, esse silêncio, ele é medo ou é interesse? As duas é interesse. Porque medroso, pelo medo sozinho, se a pessoa não tem nada a perder, ela vai à frente. A questão é esse triunfo dos covardes. E o covarde é aquele que tem alguma coisa e não quer arriscar perder o pouquinho que roubou. Não quero esse problema para mim. Nós temos homens públicos que só têm interesses privados. Esse é o negócio do Brasil. Exato. O problema do Brasil é esse. Nós elegemos pessoas públicas que ficam reféns de interesses privados. Aí todo mundo vira assim, às vezes fica aqui no chat, manda mensagem, põe comentário depois. Vocês falam a mesma coisa todo dia e não fazem nada.
como se a gente ganhasse para fazer alguma coisa além de falar. Porque quem ganha para fazer alguma coisa e sai dos nossos bolsos, do meu, do seu, de todo mundo aqui, não faz nada. Aí você fala, eu não confio nesse jornal. Não é no jornalista que você tem que confiar, o idiota. É no político. É no político. No meu caso, pelo menos, seja político de direita ou de esquerda. Se ele estiver errado, eu vou falar do mesmo jeito. Me chamem do que quiser. Já fui chamado de tudo. Então, a gente tem que ser mais esperto enquanto povo. Mas Pavilar... Porque da mesma maneira que eu vou dizer o quê? Que esses senhores que recebem dinheiro público para ter interesses privados se submetem, querendo algum favorzinho de quem está no Supremo, o povo que idolatra político faz a mesma coisa. Pávia, apesar que você falou desse senhor, não sei se foi uma senhora que perguntou, e não fazem nada, eles não entenderam que o que está sendo feito é usar a mais eficiente arma de todas, que é a busca da verdade por intermédio da palavra. Essa é a razão pela qual você é perseguido. Todos os canais que querem trazer a verdade são perseguidos. Então, com todo respeito à pessoa que fez esse questionamento, diga aí, o que ele está fazendo? Porque ele está assistindo e ele tendo acesso à verdade, mas ele não está se organizando para que a sociedade exija e faça exatamente o cumprimento daquilo que significa democracia, poder do povo em controlar os seus governantes, porque ele também não está fazendo nada. Se ele está dizendo que nós não fazemos nada, nós já estamos fazendo muito, porque a gente corre o risco toda hora. Você quer ver uma coisa, andando na rua, uma pessoa, e o perigo da advocacia que está se tornando, um cara chegou para mim, eu não sei quem é ele, e falou assim, eu hoje quero ser advogado. Olha que ridículo, para vocês que são advogados. Olha, eu quero ser advogado, eu vou fazer direito. Eu perguntei por quê. Disse, porque como não tem lei, não tem regra, num curso de advocacia, todas as respostas são válidas. E é possível até que eles incorporem num curso de direito a ideia de progressão continuada que foi jogada para o segundo, primeiro grau, porque assim nem reprova mais ninguém. É o curso mais fácil de fazer. Isso é ridículo o que o cara falou, mas por incrível que pareça, é a tendência que nós estamos caminhando. Porque não tem mais sentido nenhum, cara. Não tem mais. E a única coisa que resta é trazer a verdade por intermédio da palavra. Não, eles estão querendo cancelar, estão querendo cortar até isso. Mas veja, voltando só à questão do talha-ferro que traz esse indivíduo aí, que traz os problemas que nós estamos vivendo. Qual foi o crime do talha-ferro para ele estar sendo perseguido? É porque ele estava sendo preso, processado por agressão em casa, por agressão na esposa? Era isso que estava sendo alegado? Não. O crime dele é que provavelmente ou ele sentiu que o negócio ia vazar, ia dar errado, ele resolveu se recolher, ou pelo simples fato dele saber muito, ele ter percebido que já estavam olhando para ele dizendo, esse arquivo não pode ficar vivo. O que é pior. Porque ele próprio anunciou, para me matar, 1 segundo basta para me dar o tiro. Ele próprio falou isso. E eu não sei por que o STF não sai atirando na gente por aí. Porque se é para fazer as coisas fora da lei, fica a dica, meus queridos. Um pipoco é eficiente. Resolve, muito mais fazer, resolve. Resolve. Dá um pipoco. Se é para ser ilegal, um pipoco resolve, que é uma maravilha. E se nós não estivéssemos fazendo nada, eles não estavam pedindo para usar a criatividade fora do rito legal para pegar a Oeste de alguma forma. Então, assim, essa denúncia, essa fala, a crítica, tudo que nós temos de liberdade de expressão ainda restando como uma chama pequena no Brasil, é a única coisa, a arma que nós temos. Sabe, e ela é tão poderosa que eles querem calar. Poderosa? Sabe o que é pior? E se eu falo isso na Oeste, o Ayrton Vieira vira vítima. Ele mandou usar a criatividade contra o Oeste, um juiz, botar na STF, mandou cometer um crime contra a Oeste, falsificar a prova. Falsificar a prova é crime. Não, e hoje falsificar a prova é crime. Aí se a gente fala, não, a vítima é ele. Sabe por quê? Não, porque isso são coisas que deviam estar no sigilo, vocês estão esgarçando o sigilo. A verdade, eu vou dizer uma coisa, nós temos o pior parlamento de todos os tempos. Não, pior é que não tem palavra para colocar. Pior é pouco. Com raríssimas exceções, raríssimas, não são raras exceções, com raríssimas exceções, nós temos o parlamento mais covarde de todos os tempos. E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos
para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.